Olá, queridos amigos, irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui para aprender um pouco da palavra de Deus. E no dia de hoje, veremos alguns ditados populares, sim, algumas máximas de sabedoria da época de Salomão e que até hoje são válidas. Alguns se transformaram em ditados populares. Nós, antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, nos ajuda a compreender a tua palavra e nos ajude a colocá-la em prática em nossos dias. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos fazer uma breve viagem pelo capítulo 10 do livro de Provérbios. Veremos uma introdução breve, provérbios diversos e conclusão. O livro de Provérbios agora traz temas diversos em seus versículos, não mais vários versículos falando sobre um assunto específico. Nas lições anteriores, nós vimos uma série de versículos trazendo um ensinamento. Aqui, o sábio Salomão sintetizou seu conhecimento em versículos com lições muito curtas, mas muito importantes também. Alguns deles se tornaram ditados populares e vamos começar a nossa aula de hoje. Versículo 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Aqui está sendo dito, óbvio que os provérbios são do rei Salomão. E por que ele escreveu que o filho sábio alegra o pai e o filho louco ou desobediente é tristeza da sua mãe? Ele escreveu isso de uma maneira poética. Ele está dizendo e enfatizando que o filho sábio alegra os seus pais. Ora, se o filho sábio alegra os seus pais, o filho desobediente não faz a mesma coisa. Ele traz tristeza. Então aqui Salomão usou de um jogo de palavras para dizer a mesma coisa. Se você for um filho sábio, você vai alegrar os seus pais. Se for desobediente, os mesmos pais terão muita tristeza. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. A ideia que traz o versículo é o seguinte: em uma determinada situação, você se livra da morte, em outra não. Tesouros, riquezas, em determinada situação para nada se aproveita. Em contrapartida, a justiça, aquilo que você fizer pode te livrar da morte. Há situações em que o dinheiro não vai adiantar coisa alguma. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Imagine uma alma com fome. Do que uma alma pode ter fome? De algum desejo. A alma, sede das nossas emoções, sente o desejo, sente vontade de algo. Deus, dos altos céus, e também aqui conosco, Ele tem o prazer de conceder aquilo de que a alma sente vontade. Que coisa linda, não? Mas, em contrapartida, o desejo dos ímpios, o desejo daqueles que não querem nada com Deus, Deus irá frustrar. Sim, Deus vai impedir de o ímpio atingir o seu desejo. E ainda que o atinja, aquilo não vai satisfazer a sua alma. A vantagem de se esforçar para ser justo. A Bíblia diz que não há justo, não há sequer um. Então, por que a alma do justo deseja e Deus concede? Se Deus concede o que a alma do justo deseja, se não há justo, então Deus não concede o que ninguém deseja. Não, não é essa a forma de interpretar. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Entenda aqui justo como uma pessoa que se esforça para que justiça seja feita, que deseja a justiça. Não que alguém seja 100% justo. A Bíblia diz: não há justo, não há um sequer. Ninguém pode bater no peito e se arrogar de ser justo. Mas aqueles que querem a justiça
são os que são representados aqui pela palavra justo. Quando você ler justo no livro de Provérbios, entre outras passagens da Bíblia, entenda aqueles que buscam justiça. Eu não vou repetir isso mais para frente. Sempre que você ouvir justo, sempre que você ler justo, entenda aquele que se esforça por atingir justiça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que quer dizer isso? O que é trabalhar com mão enganosa? É trabalhar com mãos que enganam as pessoas. O que é trabalhar com mãos que enganam as pessoas? É fazer com que as pessoas acreditem que aquela mão está trabalhando. Então, as mãozinhas podem aparentar que estão trabalhando, dão a entender que estão trabalhando, mas estão enganando, ou seja, não estão trabalhando. Então, aqueles que não trabalham, aqueles que enganam quando vão fazer alguma coisa, esses vão empobrecer, porque um dia serão apanhados. Em contrapartida, a mão dos diligentes, a mão dos cuidadosos, a mão dos esforçados vai enriquecer. Ou seja, Deus irá abençoar aquele que é sincero em seu trabalho e não é enrolão, não é enganador, não engana o patrão. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. Você não pode descansar quando deve trabalhar e não deve trabalhar quando tem que descansar. Deus deixou o exemplo para que nós o seguíssemos. Deus deixou um dia na semana para que descansemos. Não. Se você não descansa no sábado, descansa no domingo, nós não vamos entrar neste assunto hoje. Vamos considerar o seguinte: Deus não quer que você trabalhe sem descanso algum. Você precisa de um tempo para que o teu corpo recupere as forças. E você faz isso através do sono, através do período de descanso que você tem. Então, vamos lá. Há momento de trabalhar e momento de descansar. Não descanse no momento de trabalhar e não trabalhe no momento de descansar. É simples. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Se você está próximo do justo, você vai ser abençoado, porque sobre a cabeça dele, em volta dele, a vida dele é recheada, é coberta de bênçãos. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Próximo de pessoas ímpias, de pessoas que não querem saber nada das coisas de Deus, perto das pessoas que insistem em fazer coisas erradas, a violência. Escolhe do lado de quem você quer ficar. Lembra aquele versículo que diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem és? Pois bem, isso não é versículo. Isso não é versículo, não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia traz um outro versículo com o mesmo conteúdo. Mas é verdade, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. A Bíblia adverte que nós não devemos andar com um homem iracundo, com um homem que se ira facilmente, para que nós não aprendamos nenhum dos seus caminhos. Porque se você andar com pessoas que agem de determinada maneira, a tendência natural é você agir daquela maneira em um e outro momento da tua vida. Então tome cuidado com as pessoas com quem você anda. Tudo bem? Do lado dos justos, a bênção. Do lado dos ímpios, violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios perecerá, apodrecerá, se estragará. A memória, a lembrança que se tem das pessoas justas é uma boa lembrança. Mas aquelas pessoas que agiram impiamente, a lembrança delas é desagradável, é algo podre, é algo que não é bom até de ser comentado. É isso que está sendo dito aqui. Os justos levarão lembranças boas, os ímpios, más lembranças. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, o paurador, será transtornado.
Olha só, vamos começar pelo fim deste versículo. O louco paurador. O que é paurador? Falador, tagarela. Ele será transtornado. Imagine a seguinte situação. Vamos contextualizar com a primeira parte do versículo. Alguém que está fazendo algo errado e vai ser corrigido. O louco, ele não vai aceitar ser corrigido. Ele vai começar a falar, vai rebater. A Bíblia diz que ele está sendo louco, tagarela. Ele vai ser transtornado. Mas aquele que aceita os mandamentos, aquele que aceita a correção, este é um sábio de coração. Vai colher coisas boas, não vai ser transtornado. Então, quando você for corrigido, procure não tentar ficar se justificando por que você fez aquilo ou não. Não é errado você querer se justificar, mas muitas vezes é melhor ficar quieto e assumir aquilo que até não foi feito para você não ficar pior na situação. Vou trazer um exemplo aqui e eu tenho certeza que você vai se lembrar deste exemplo na tua vida. E também, se você não se lembrar, você não vai saber que eu disse, não vai se recordar que eu disse que você não ia se recordar. Ficou confuso? Então, eu vou dar o exemplo, então, do que aconteceu comigo. E aí, acredito que você vai pelo menos guardar esse exemplo por algum tempo. Estava eu andando na Marechal Deodoro aqui com a minha esposa, a minha cunhada e a minha sobrinha. Minha esposa e minha cunhada estavam mais à frente. Eu estava segurando a mão da minha sobrinha, ela tinha o quê? Uns 5, 6 anos. E em um determinado momento, ela se vira para mim e diz: "Bem". Ela me chamava de Bem, porque a minha esposa me chamava de Bem. Não era tio, não era Marcelo, era Bem. Essa minha sobrinha se virou para mim e falou: "Bem, você..." Como que eu diria? Você foi... Que palavra? Me ajuda aqui. Não, uma palavra decente. Tá. Você teve uma pequena flatulência. Não, a menina virou para mim e falou: "Bem, você foi flatulento". Não, ela não falou flatulento. Eu só estou substituindo a palavra que ela falou. Flatulento é uma pessoa que tem flatulência. Tá. Vou explicar, porque aqui tem que ficar bem explicado. É uma aula de escola bíblica. Flatulência é o mesmo que ventosidade. É, ventosidade. O que está escrito? Consulta aí no Google. Ventosidade. No Yahoo, qualquer um. Tá. Ventosidade é o mesmo que gases que se formam no intestino ou no estômago e são expelidos. Alguém falou pum. É isso daí. A minha sobrinha se virou para mim e disse que eu tinha feito aquilo. Duas moças vinham na nossa direção, olharam bem para mim e começaram a dar risada. Na hora eu pensei: menina mentirosa. Mas se eu falo que ela estava mentindo, eu, além de ficar conhecido como flatulento, eu ia passar por mentiroso. Eu achei melhor ficar quieto. Elas passaram rindo e depois eu chamei a atenção da minha sobrinha para que não fizesse aquilo. Ou seja, para ela não ficar mal na fita, acabou jogando a responsabilidade para cima de mim. E eu, com aquele abacaxi na mão, acabei preferindo descascar o abacaxi do que ficar conhecido como mentiroso e dizendo que uma criança teria feito aquilo. Então, há situações em que é melhor nós nos calarmos e não explicarmos. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Então, aprendeu a lição? Pois é isso daí.
Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Se você é uma pessoa que procura ser sincera e fazer as coisas corretamente, fique tranquilo, fique tranquilo. Mas aquele que anda fazendo coisa errada, ele não terá paz. Se você fizer o que é certo, ainda que seja acusado de ter feito o que não fez, você pode se sentir seguro, porque Deus está a par de todas as coisas. E uma hora, Deus mostra a verdade. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Aquele que fala muita tolice, fala muita coisa, quem fala muito dá bom dia a cavalo, já falamos sobre isso. Não está na Bíblia, mas a Bíblia adverte sobre falar demais. Não devemos falar demais. O tolo de lábios será transtornado. Aquele que fala tolice será transtornado, passará por muitos aborrecimentos. O que acena com os olhos dá dores. Nós não devemos acenar com os olhos. Nós não devemos olhar maliciosamente. Nós não devemos olhar de uma maneira enganosa. Não devemos agir de uma maneira falsa com as outras pessoas. O que é acenar com os olhos? Acenar com os olhos é um sinal de falsidade, de que você está querendo levar uma ideia diferente daquela que você está dizendo. Vamos lá. Não é um bom sinal piscar com os olhos, mas todo mundo pisca. Não estamos falando de uma piscada normal. Todos nós piscamos, mas aqui está dizendo sobre aquele aceno com os olhos, aquela piscadela proposital. Não estou entendendo. Tudo bem, não está entendendo. Eu vou mostrar o que você não deve fazer. Imagine você sendo apresentada para alguém. Ou melhor, vamos mudar o exemplo. Imagine você apresentando o teu noivo a alguém. E essa pessoa olhar para o teu noivo e fazer assim, dar uma piscadinha. Como você se sentirá? Imagine você, marido, apresentando a tua esposa a um colega de trabalho e o colega de trabalho, quando cumprimenta a tua esposa, dá uma piscadinha, acena com os olhos. Não é algo muito agradável de se ver. Então, na verdade, isso vai gerar muitas dores. Para o marido e para quem piscou também, porque corre um risco grande de ter o seu olho completamente fechado. Brincadeira, não estamos aqui estimulando a violência, mas com certeza quem acena com os olhos terá dores e provocará dores. Então, não seja falso, seja verdadeiro. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca dos justos leva palavras boas, produz vida, mas a boca de quem não quer saber das coisas de Deus leva à morte. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A pessoa que tem ódio no coração estimula discussões. A pessoa que tem ódio, ela excita, ela provoca confusão, contenda, discussão. Em contrapartida, o amor cobre todas as transgressões. O amor releva, o amor faz que não viu aquilo. Não que o amor concorde com o que é errado. Nada disso. O amor repreende também. Quem ama, repreende. Quem ama, corrige. Mas em relação às ofensas que são feitas, o amor prefere deixar para lá. O amor não vai tirar satisfação. O amor deixa para lá. Quem não tem amor no seu coração, quem não quer agir com amor, vai lá e fica revirando aquele problema. Quem ama, deixa aquilo de lado. Amar não é sentimento, amar é agir.
Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Aqui é o velho ditado: colhe-se aquilo que se planta. Nos lábios do sábio, a sabedoria. Se a pessoa é sábia, é lógico que no lábio vai ter sabedoria. E daí? E daí, olha o sentido que toma esse versículo com o finalzinho dele. Mas, ou seja, é uma ideia contrária à que foi trazida em um primeiro momento. É a seguinte: mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então, o castigo é para aqueles que não são sábios. Se o castigo é para aqueles que não são sábios, a bênção, o elogio, a honra, a felicidade é para os sábios. Enquanto o sábio vive na companhia de sabedoria, de coisas boas, aquele que não for sábio vai ser castigado. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Os sábios escondem, os sábios guardam, os sábios entesouram sabedoria. Mas a boca do tolo é uma destruição. Enquanto o sábio guarda sabedoria, que produz vida, quem não é sábio produz destruição. Seja sábio, não seja tolo. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A fazenda do rico, as riquezas das pessoas abastadas, das pessoas que têm muito dinheiro, funciona como uma fortaleza. O dinheiro pode comprar a segurança. Calma, não é 100%, mas pode dar segurança às pessoas. Pode pagar um bom convênio médico, pode comprar uma casa e contratar seguranças, pode estar em uma situação mais segura do que aquelas pessoas que não têm a mesma condição. Isso é uma verdade. Não é 100% seguro, mas a segurança pode ser obtida com dinheiro. Em contrapartida, a pobreza destrói até mesmo os pobres. Como assim? A pessoa é pobre e a pobreza o destrói? Sim, a destruição dos pobres é a pobreza. A pessoa pode ser pobre, mas não viver na pobreza. Como assim? Ficou muito confuso. Se ela é pobre, ela vive na pobreza. Não, há pobres que vivem em uma pobreza extrema. Deus não tem prazer na pobreza, porque aquilo destrói as pessoas. Deus não se alegra com que a pessoa viva na pobreza. Mas Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na vida futura? Sim, Deus escolheu os pobres deste mundo. Não é porque Deus escolheu os pobres que você vai continuar sendo pobre. Tendo a oportunidade, busque o que é melhor para você. Se esforce, estude, faça um curso. Quantos cursos existem hoje disponíveis pela internet? Cursos gratuitos. Se esforce. Não é pecado. Procure ganhar alguma coisa. Lute para sair da pobreza, porque a pobreza destrói as vidas. Trabalhe para que você tenha que repartir com aquele que ainda vive na pobreza, porque aquela pobreza destrói as pessoas. A fome mata. Sim. Então, lute para não ser pobre. Lute para ter o que repartir com aquele que ainda está pobre. Tudo bem? Esse tudo bem é retórico, porque você não tem como me responder. E também, se responder que não, eu vou prosseguir do mesmo jeito. Então, não faz muita diferença. Vamos lá, prosseguindo. A obra do justo conduz à vida, mas as produções do ímpio ao pecado. Aquilo que o justo faz leva a vida às pessoas, mas aquilo que o ímpio, o pecador faz, vai levar ao pecado. O resultado daquilo que o justo faz, o dinheiro que o justo ganha, serve para levar vida e abençoar as pessoas. Mas o retorno, o dinheiro que ganha o ímpio,
ele vai gastar com mais impiedade ainda, vai conduzir ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. O que quer dizer isso? Se eu aceitar a correção, se eu, quando for corrigido, eu não recusar aquela correção, se eu guardar no meu coração, eu viverei mais. Mas se eu abandonar as correções que me são feitas, a tendência é eu morrer antes, é eu me dar muito mal na vida. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Aquele que difama, o que é difama? É levar má fama de alguém. A Bíblia diz que é um insensato, é uma pessoa que não tem juízo, não tem senso daquilo que é correto. Então nós não devemos difamar, não devemos levar más notícias das pessoas. Para de falar mal dos outros. É isso que a Bíblia diz. E o que encobre o ódio tem lábios falsos. Então espera aí. Que versículo estranho. Então, para eu ter lábios verdadeiros, eu não tenho que encobrir o ódio. Se quem encobre o ódio tem lábios falsos, quem descobre o ódio, quem expõe o seu ódio, tem lábios verdadeiros? Sim. Quem expõe as coisas de que odeia, quem expõe as coisas que odeia, tem lábios verdadeiros. Se eu odeio algo, eu não vou falar que eu gosto daquilo. Se eu odeio algo, eu odeio. E não é errado eu falar que odeio aquilo. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Sim, mas ódio não é uma coisa do inimigo. Deus odeia o pecado. Deus detesta, Deus abomina o pecado. E algumas ações são pecado, óbvio. Então vamos lá. Você pode não encobrir o ódio que você tem? Sim. Você deve não encobrir o ódio? Você deve descobrir o ódio? Você deve expor o ódio que você sente por algo? Muitas vezes, sim. Em que situação? Quando fazem algo que não é agradável aos olhos de Deus e querem fazer de você um participante daquilo. Você pode chegar e falar: olha, pessoal, eu não quero participar disso. Chamam você para um determinado evento e ali te oferecem algumas coisas que não agradam a Deus. Você não vai aceitar aquilo e ficar quieto. Você vai expor que você não gosta daquilo. Você não vai falar para a pessoa: eu odeio isso. Você pode ser mais polido, mais educado. Você pode falar com outras palavras que você não gosta daquilo. Ela vai entender. Se você não aceitar, é porque você não gosta. Agora, se você ficar quieto, você vai ficar transtornado, porque ela vai continuar insistindo. Ó, toma um whiskyzinho aí. Ah, não, obrigado, agora não. Está encobrindo que você não gosta daquilo, que você não quer aquilo, que você não deve tomar aquilo. Não, irmão, mas eu gosto. Rapaz, então a coisa está pior do que a gente pensava. Vamos supor que você não goste disso, que você já está liberto e não quer mais saber daquilo, que tem nojo daquilo, não suporta mais a bebida. Então você diz: olha, muito obrigado, eu não bebo. É simples. Não queira fazer como ensinam em alguns cursos. Você não deve dizer não para a pessoa, porque o não cria uma barreira. Esquece isso. Não funciona. Não está de acordo com a palavra de Deus. Imagina, alguém vai te oferecer um cigarro, você... Ah, muito obrigado. Pega o cigarro, deixa para depois e coloca no bolso. Não faz sentido. Além de ter lábios falsos,
você está cometendo um pecado, meu amigo. Seja a luz. Manifeste que você é contra algumas coisas. Não estou dizendo para você levantar uma bandeira e sair pelas ruas gritando contra isso ou contra aquilo. Mas no momento em que você se deparar com aquela situação, de uma maneira polida, de uma maneira não ofensiva, coloque que você não participa daquilo. Por uma convicção pessoal, por princípios, ou mesmo tendo abertura, dizer, olha, não faço isso porque não é agradável a Deus. Vamos prosseguir. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Isso é simples. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quem fala muito vai errar. Então devemos falar menos, falar pouco. Quanto menos, melhor. Lute contra isso. Eu luto. Eu tenho uma tendência de querer explicar muita coisa e acabo tropeçando. Então, para mim, é uma lição. A palavra de Deus é um espelho. Ela nos mostra quem nós somos. E vendo a nossa imagem, nós podemos ir fazendo alguns retoques nela, mudando algumas coisas que não estão de acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Prata escolhida é a língua do justo. O que é prata escolhida? É algo precioso. A língua do justo. Não é que a língua do justo vale muito. Aquilo que a língua do justo produz. E eu não estou me referindo à saliva, mesmo porque não é a língua que produz a saliva. Mas vamos lá. Aquilo que o justo fala, aquilo que o justo usa a língua para produzir, as palavras, é de muito valor. Mas o coração dos ímpios, aquilo que sai do coração dos ímpios, as palavras que saem da boca dos ímpios, não tem valor nenhum. Então procure ouvir coisas que têm valor, palavras de valor, que são palavras vindas da boca de pessoas justas, não de pessoas que vivem fazendo coisa errada. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos por falta de entendimento morrem. Os lábios dos justos apacentam, dão vida, cuidam, levam alegria para muitos, mas os lábios ou as palavras daqueles que não são sábios, não são justos, tanto levam à morte como produzem a morte para si. A bênção do Senhor é que enriquece, ele não acrescenta dores. Quando Deus leva a bênção a alguém, essa bênção não produz tristeza, ela produz alegria. Você pode receber uma bênção da parte de alguma pessoa? Pode, mas essa bênção pode te trazer dores. Você pode ganhar um carro que foi roubado. A polícia vai te parar e você vai ser preso, vai ser acusado de receptação de um produto oriundo de um crime. Então, um carro é uma bênção? É quando Deus te dá o carro e ele te dá através do teu trabalho ou toca no coração de alguém para te dar. Isso acontece. Agora, a bênção de Deus, ela enriquece. E a bênção que não é de Deus, ela enriquece também? Ela enriquece, só que ela traz dores. E a bênção que não é de Deus, uma hora você vai até se arrepender de ter colocado a mão nela. Então, esqueça aquilo que não é de Deus e vamos ficar com aquilo que é dos céus. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é ser sábio. Algumas pessoas se divertem fazendo coisas erradas. São tolas, vão colher o seu fruto uma hora. Enquanto isso, nós devemos nos divertir com coisas que sejam inteligentes. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Aquilo que os ímpios, que as pessoas que não querem saber de fazer a vontade de Deus, aquilo que elas temem, vai acontecer com elas. Vai acontecer com elas. Mas aquilo que os justos desejam, aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus, Deus vai cumprir.
Deus tem prazer em conceder aquilo que o justo deseja. É o que está escrito aqui. Em contrapartida, o medo do ímpio virá sobre ele. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. O ímpio pode parecer, em um determinado momento, que está levando vantagem e que nunca vai ser abalado. Mas ele vai passar. Aquela segurança que ele tem, um dia vai cair. Quantos homens ricos nós temos visto, em nosso país mesmo, caindo de suas posições. Por quê? Porque não se enriqueceram com a bênção que era de Deus. Então, hoje estão sofrendo dores porque tentaram se enriquecer da maneira incorreta. E eles passaram. Enquanto isso, o justo, aquele que se esforça, ele permanece. Conhece aquela história? Devagar e sempre? Então, o justo é assim. Pode não ser muito rápido, mas ele permanece. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Como vinagre para os dentes. E como que é o vinagre para os dentes? Antigamente, o vinagre produzido causava uma irritação nos dentes tremenda. Da mesma forma que a fumaça irrita os olhos. Quantas vezes nós brincamos ali do lado de fogueira e de repente jogávamos lenha verde ou algum outro material para ver queimar e aquilo produzia uma fumaça. E quando o vento batia contra nós, aquela fumaça, quando o vento vinha em sentido contrário e levava aquela fumaça até os nossos olhos, nós saímos com a vista lacrimejando, éramos obrigados a fechá-la e tomar uma distância, porque aquilo era muito irritante. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, o preguiçoso é aquele que não faz aquilo que deveria fazer por preguiça. Não é porque lhe falta tempo, é porque lhe sobra tempo e ele não quer fazer mesmo. Pede para o preguiçoso levar algo daqui para lá e diga que é urgente. Ele vai arrumar desculpa para não fazer aquilo e não vai levar. E isso vai causar irritação. Então, da mesma forma que a fumaça irrita os olhos e o vinagre irritava os dentes, assim o preguiçoso é para com aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Se você temer a Deus, você vai viver mais. Não teme a Deus, vive menos. O que é temer a Deus? Já falamos e vou repetir. É honrar a Deus e é respeitar a Deus. Se você não respeita Deus, você é um ímpio e terá os seus dias abreviados. Se você respeita Deus, se você obedece, parabéns, você terá dias aumentados. Procure honrar a Deus com o teu modo de vida, obedecê-lo, respeitá-lo. Isso aumenta os dias. Elixir da longa vida, temer a Deus. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Aquilo que os justos esperam, eles vão atingir. Eles terão alegria com a sua esperança, porque verão a sua esperança chegada. Do outro lado, os ímpios, que esperam alguma coisa, não obterão. Aquela esperança dos ímpios, ela vai perecer, porque eles não a atingirão. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O que é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é uma fortaleza para os retos. O caminho do Senhor, fortaleza e reto. Quem é o reto? Aquele que procura agir com retidão. O que é agir com retidão? Agir da maneira correta. Agir da maneira certa. Então, o caminho do Senhor, a nossa vida, os ensinamentos que Deus nos dá. O que é andar no caminho do Senhor? É andar fazendo as coisas de que Deus se agrada. Deus se agrada de agirmos de uma determinada forma. Se nós agirmos daquela forma, nós estaremos no caminho do Senhor. Então isso é uma fortaleza. Agir de acordo com a vontade de Deus nos torna fortes, nos dá firmeza. Em contrapartida,
aqueles que não querem andar pelos caminhos do Senhor e praticar o que bem entendem, fazendo coisas erradas, se arruinarão. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Aqui, de uma maneira poética, está sendo dito que aquele que se esforça para fazer as coisas corretas, a tendência deles é serem firmes, e eles ficarão firmes, ainda que seja abalado. O salmista diz que pôs em Deus a sua confiança e que ele não seria grandemente abalado. Então, algum abalo todos nós sofremos, lembrando que o livro de Provérbios não é um livro para ser interpretado de uma maneira literal, exatamente de acordo com o significado de cada uma das palavras em todos os momentos. Ele é colocado de uma maneira, ele coloca as coisas de uma maneira poética, em uma linguagem figurada, porque senão nós encontraríamos muitas contradições, o que não tem na palavra de Deus. Há problemas de interpretação por parte de alguns, mas não contradição. O justo nunca será abalado. Então, se é para entender ao pé da letra isso, então nós podemos concluir que Jó não era justo, porque ele foi abalado. E se nós dissermos que o que Jó passou não foi um abalo, eu não sei o que é um abalo. Então, o justo nunca será abalado. Entenda como o justo não será perpetuamente abalado. O justo não viverá sendo abalado. O justo passará por momentos de abalo, mas ele vai continuar firme. Os ímpios é que não habitarão a terra, mas os justos habitarão sim. Já finalizando, a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Enquanto os justos proferem boas palavras e trazem bons ensinamentos, a língua da pessoa perversa, do pecador, do depravado, vai ser retirado da terra. Ou seja, vai morrer. Quem quer fazer coisas erradas vai morrer em uma situação terrível. E o que é morrer em uma situação terrível? Morrer sem a esperança da vida eterna com Deus. Essa é a pior forma de morrer. Último versículo. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. O justo fala palavras boas, fala palavras agradáveis. Mas os ímpios não querem saber se as pessoas gostam ou não daquilo que eles falam. Eles falam daquilo que há no coração deles. Eles falam perversidades. Eles não se importam com as outras pessoas. E você vai ficar junto de pessoas que não se importam com você. Fique do lado de pessoas justas, de pessoas sábias, porque elas vão procurar falar palavras que te são agradáveis e não palavras que te são desagradáveis. Próximo. Conclusão. O mau tempo vem para todos. Ninguém escapa dele. As situações difíceis da vida vêm sobre todas as pessoas. Como nós escolhemos lidar com elas é que faz toda a diferença. Se você recebe uma repreensão e aceita aquela repreensão e se endireita, ótimo, você está no caminho correto. Agora, se você resolve questionar, discutir e não aceitar aquilo que é correto para a tua vida, você vai colher o fruto disso também. E não vai ser bom. O mau tempo vai vir para todos. A correção vai vir para todos. Como você lida com a correção quando ela chega até você? Disso vai depender o teu futuro. De acordo com a tua atitude, você pode ter um bom final
ou um péssimo final. A Bíblia diz que aqueles que decidem agir de acordo com a correção que receberam de Deus têm uma promessa. Vamos ver que promessa é que Deus tem para aqueles que o temem? Lembrando que temer a Deus é honrá-lo e respeitá-lo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Antes eu quero explicar o que é sair e saltar como bezerros da estrebaria. É sair alegre, sair contente, é se encontrar em um estado de felicidade muito grande, como de alguém que estava preso e agora tem as portas abertas. Como um bezerro que estava confinado e agora tem o campo verde à sua frente. Vai sair e saltar de alegria. Mas esta promessa é para quem? Para aqueles que temem a Deus. Para esses nascerá o sol da justiça. E que sol é esse? O sol da justiça se chama Jesus Cristo. Este sol nasce para todos aqueles que temem a Deus. Mas para você também, você que está me ouvindo, que não anda fazendo coisas corretas, para você também que está me ouvindo e não está fazendo coisas corretas, você tem a oportunidade de ter o sol da justiça junto de você. Há algum tempo, há muitos anos, misericórdia, há décadas, havia uma musiquinha, havia uma música, um jingle político, uma campanha de um candidato a governador. Era assim: o sol nasceu para todos e também para você. Sim. Vote Quércia no PMDB, alguma coisa assim. Vote Quércia, PMDB, né? O sol nasceu para todos e também para você. Vote Quércia, PMDB. Mas tirando a segunda parte, o sol nasceu para todos e também para você. Mas se você temer a Deus, para você vai nascer o sol da justiça. É para você também. Basta você decidir temer a Deus, respeitar a Deus, honrar a Deus através das suas ações, deixando que Jesus Cristo passe a ser Senhor da sua vida e que você o confesse como este Senhor. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos. Que? Se é para todos, você acha que não é para você? Ah, não é para o teu parente. Não, é para o teu parente também. Leva este versículo para o teu parente, que eu vou colocar agora. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo. Quem é esse Deus vivo? O Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Paulo escreveu isso a Timóteo, em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Deus quer salvar todos os homens, principalmente os fiéis. Então, até os infiéis Deus quer salvar? Deus quer, mas não pode. Por quê? Eles não querem. Deus salva se eles quiserem. Aqui nós vemos na palavra de Deus. Deus é o Salvador de todos. Então, procure ser sábio. Entregue tua vida a Jesus e seja salvo, seja feliz. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e uma ótima semana para todos vocês.